Isso aí. Mas, vamos pro tema. Agora é o tema. Vamos lá. Sou a Lucimar de Minas Gerais. Como vocês falaram, há pouco tempo eu descobri que o meu namorado me traiu depois de 3 anos juntos. Como vocês falaram, que parece que quando uma coisa vem para atrapalhar, vem um monte junto para nos testar, estou assim, sem chão. E para piorar, eu estou desempregada também. É difícil demais perdoar. Mas ninguém falou que é fácil. Não é fácil. O perdão, daqui a pouco nós teremos alguém que vai nos ajudar. Até podemos ir para lá de uma vez. Temos o padre Ramon lá que vai nos ajudar. De fato, perdoar não é fácil. Ramon. Simone, tudo bem? Bom dia, Bem-vindo, meu querido. Que bom tê-lo aqui. Tá bom. Que bom. Deus abençoe. Já começamos a temática com perguntas. Já tem uma pergunta de casa Mas já. não é fácil perdoar, não é, padre? É difícil perdoar, não é? Eu acho muito difícil, né? É uma experiência grande, né? E perdoar uma traição não é fácil. Mas, para o cristão, com a graça de Deus, é possível. E a gente pode sair melhor de tudo isso aí. Eu encontrei uma vez uma coisa muito chata. Um casal, noivos, compraram já o apartamento, as coisas para o apartamento, já conta comum, conjunta, e o moço, 1 mês antes do casamento, ou 2 meses antes do casamento, pegou tudo e fugiu. Puxa vida. Meu Deus. Caramba. Agora perdoe isso aí. Não é fácil. Não é fácil, né? É muito difícil. E a pessoa me dizia, padre, como vou perdoar? Se tivesse uma receitinha, né, padre? É muito complicado. Primeiro, tirar a raiva. Sim. Porque com a raiva a gente se perde e se mata, né? E depois o tempo nos ajuda. O tempo ajuda, né? Eu digo assim, um amor se cura com outro amor. Né? Eu não tenho essa experiência, quem deve ter a experiência está aqui, porque nós dois já não é nosso caso. Né? Não é o nosso caso. Mas isso que eu escuto, que o amor, um amor perdido, se cura com outro amor. E a gente vê no caso da Lucimar, que mandou a participação, o Ramon e Yair, de que ela disse assim, o namorado traiu, terminou o namoro, e aí mais uma situação na vida dela que é o desemprego. Vai se somando as coisas, né, Ramon? Acho que aí também a reconciliação com a sua história, com essa busca de mudança aí também, porque né? é sinal de que ela está atenta ao programa, porque a gente dizia no início, né, às vezes quando as coisas começam a dar errado, parece que todas elas vão dando errado juntas, né? E, de fato, a gente precisa de uma reconciliação, né, pessoal, porque não é fácil, né, a gente viver um processo assim. Eu já tive problema em local de trabalho, de traição, né, me traíram numa relação de trabalho, sabe? E depois você tem que, meu Deus, costurar isso. Olha, o senhor disse uma coisa interessantíssima. Primeiro a questão da raiva, não é? Aquela ira que você fica da pessoa, e você tem que trabalhar isso para que isso não seja maior do que você. Para que não te consuma, né? Que não consuma, senão você se perde nesse mar de situações e não consegue, de fato, perdoar a pessoa. Aí, vocês estavam falando antes, uma pergunta, respondendo, eu estava ouvindo, respondendo, e o que fazer quando uma imagem de santo quebra, e, né? Geralmente o pessoal leva para a igreja, não precisa. Não precisa, de O que você respondeu, ótimo. Mas eu pensei, digo, engraçado, o pessoal fica preocupado por uma imagem de gesso, mas não fica preocupado quando a imagem que cada pessoa é de Jesus está quebrada. Eu acho que é interessante, né? Verdade. Eu estava pensando, digo, gente, a gente se preocupa com coisas pequenas. O que fazer quando uma pessoa está quebrada?
ela é imagem de Deus. O que fazer? Mas essa pergunta a gente não faz. A gente fica com a imagenzinha, e agora o que eu faço? Quebro, devolvo. Digo, o que você faz quando encontra uma pessoa quebrada? Que é a situação de muitos de nós e também de quem está nos acompanhando nesse momento. Quantas pessoas que levam uma vida para superar, para se reconciliar, para encontrar a paz, né? E aí eu queria perguntar, assim, para os dois, já que são os dois, pode falar? Ele está aqui, fala muito bem. Não, mas nós dois vamos trocar umas ideias. Essa questão, Ramon, uma coisa é a gente se reconciliar com as pessoas, no convivência, essa relação humana nossa, né? Tão cheia de imperfeições. Mas e para se reconciliar com Deus, hein? Como é que a gente faz? Porque às vezes a pessoa carrega uma história em que não consegue ver Deus como pai, e não consegue ver Deus amor, porque talvez nem viveu isso na sua vida. Como é que eu vou viver com Deus, então? Como é que é isso? Tá vendo as perguntas aí? Ela, essa mulher... Ela tem alguma coisa inaciana aí, padre. Muito... Primeiro, quer dizer, o problema não também é eu me reconciliar com Deus. Provavelmente é eu me reconciliar com a imagem de Deus que eu tenho. Que imagem eu tenho de Deus? Ótimo. Né? Que imagem eu tenho? Né? Depois, provavelmente me reconciliar provavelmente com meu pai. Não é Deus. Eu estou projetando em Deus algo que não está bem solucionado, né? Com a imagem que eu tenho, com meu pai, com a vivência que eu tive com meu pai. E, por último, eu diria, me reconciliar comigo mesmo. Se eu conseguir pacificar tudo isso, Deus não é o problema. Deus é solução. A questão da imagem, isso é fundamental, não, padre? A questão a imagem que você faz de Deus, não é? Às vezes nós criamos uma imagem de Deus que, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que Ele é. Né? Por isso, quando eu falo do perdão, assim, eu acho que Deus... Tem hora que Ele deve pensar assim, esse pessoal aí acho que não está muito bem, né, da cabeça. Eles estão achando que eu sou como eles, né? E a gente se relaciona com Deus como se eu me relacionasse com a Simone, no sentido assim, olha, são os mesmos sentimentos. E eu acho não, né? Deus está além disso, né? Essa possibilidade de mostrar para a gente assim, olha, claro, Ele não vai te dar liberdade para você sair errando e fazendo o que você quiser da sua vida, no sentido de, não estou nem aí porque Deus vai me perdoar mesmo. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse encontro, né, de uma imagem de Deus que não é essa, como o padre disse. Não, olha, Deus é esse Deus da misericórdia, né, que acolhe, né, que entende. Não é conivente com o meu pecado, mas Ele quer me salvar, né, quer me resgatar. Eu acho que isso é fundamental. Por isso, quando falo de perdão assim, eu tenho muito medo dessas ideias que a gente faz de Deus. Tenho medo, porque às vezes isso pode nos afundar ao invés de nos resgatar. Muito bem. Mas né, eu acho que é um pouco disso, não é? Eu tenho muito medo dessas imagens que a gente cria sobre Deus, né? Isso me assusta um pouco, né? A gente aprende, né? Eu creio que todos aprendemos na vida a nos relacionar, né? A Simone se relacionar com o Pedro, pai, com o Pedrinho, Pietro, nós com as pessoas da nossa comunidade. A gente aprende e aprendemos a acolher as pessoas como elas são, e não como eu gostaria que elas fossem. Então, uma coisa que eu aprendi é que eu tenho que aceitar Deus como Ele é. Como Ele é. Como tenho que aceitar você como você é, você como você é. Então, a gente não pode projetar em Deus as manias ou as limitações, né, que a gente carrega. Deus é Deus. E pronto. Isso é magnífico. A gente coloca acessório em Deus que Ele não tem, né? Sim, muitos acessórios. Muito. É verdade. Mas é verdade. Às vezes a gente começa a enfeitar Deus de algo que ele não é, não é? Quando a Simone hoje no início do programa falava da idealização, a gente às vezes idealiza um Deus, né? Do nosso formato, não é?
Então, assim, quando nós idealizamos um Deus do nosso formato, a gente começa a cobrar dele coisas que ele não vai responder, porque ele não é aquele formatozinho que eu criei sobre ele. Exato. E aí, eu estava pensando aqui, e vai ao encontro do que a gente falou no início do programa, assim como a gente idealiza Deus, o que a gente faz com as pessoas? A gente idealiza as pessoas, a gente coloca elas num lugar quase inalcançável, dependendo do relacionamento, ou o marido, ou a mulher, ou o filho, ou um colega de trabalho, ou um amigo, ou enfim, a gente coloca num pedestal. E aí, na convivência, o pedestal se desmonta, porque a pessoa tem defeitos e qualidades, tem luzes e tem sombras. Então, Ramon, como é que a gente busca esse equilíbrio na nossa vida? Boa pergunta. Eu aprendi comigo mesmo e com a vida. Quantos anos de vida? Muitos. Muitos. Religiosa? Religiosa Não, quanto? de vida humana. Ah, sim. Mas quanto de vida religiosa? 76 de vida humana. Tá bom. Legal. Então, eu aprendi uma coisa que eu chamo teoria dos círculos. Primeiro círculo, segundo círculo, terceiro círculo. O primeiro círculo sou eu. Sou eu. Eu preciso me ocupar todo esse terrenão, que é muito grande, né? Às vezes, no meu eu, há alguma guerrinha, né? Tem uma área que né? Não está pacificada. Então, eu preciso tomar posse de todo esse terreno. Não é fácil. Tem pessoas que brigam consigo mesmo a vida inteira. A vida inteira. Uhum. O segundo círculo é a família, né? A família, os irmãos, pai, mãe, tio, tia, sei lá, né? E às vezes a gente briga. Na minha casa éramos 6 irmãos. E a gente brigava entre nós por bobagens, né? Ah, você pegou minha camisa, ah, não sei o quê, né? Brigávamos. Até que a gente se entende, vai se entendendo. Eu não vou brigar por uma camisa. Né? Pode usar o que quiser. Né? Uhum. Mas quantas pessoas brigam entre irmãos a vida toda? Ah, você pegou um dinheiro que era meu, meus pais privilegiaram você e eu fiquei... Briga a vida toda. E a gente não se entende nesse segundo círculo. Uhum. E a gente deve se entender, pacificar. Eu não preciso brigar contigo, nem você precisa brigar comigo, etc. É fácil esse segundo círculo? Não. Depois tem outro terceiro círculo que eu acho fantástico, né? Que é quando Jesus fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Então Jesus superou o segundo círculo e passa para o terceiro círculo. Meus irmãos, minhas irmãs, esse povo que está aqui. Que também a gente tem que amar, tem que acolher, tem padre que briga com todo mundo, né? Mas provavelmente também briga consigo mesmo. É, uma luta interna. Mas também briga com a comunidade, briga, sei lá o quê. Pacificar-se, ocupar o primeiro círculo, o segundo com a família, terceiro com os outros. E a gente vai caminhando por aí. Eu gostei dessa questão da pacificação. Eu acho que até a gente podia depois voltar nesse assunto, se o senhor nos permite, porque, assim, de pacificar-se, né? Você ser um terreno pacificado. Eu gostei dessa ideia. Que a gente lembra da questão dos refugiados e tal, mas, assim, eu só estou fazendo uma memória disso.
porque é importante que a gente esteja, sinta-se de fato pacificado. Então a gente pergunta para você que está em casa, tem alguém com quem você gostaria de se reconciliar? Precisa se reconciliar com alguém? Alguma coisa que esteja aí te incomodando e você diz assim, não, eu preciso dar um jeito nisso. Me pacificar? Exato, me pacificar, exatamente, me pacificar. Então, olha, próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nosso intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até lá.